A santa paz de Deus, que a paz, o amor, a graça e as bênçãos de Deus estejam aqui junto conosco e que, acima de tudo, nós estejamos em comunhão com o Senhor para cumprirmos com o nosso propósito e fazermos a leitura diária da Bíblia. Hoje, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, nós vamos fazer a leitura do livro Esdras, capítulo 2. O título desse capítulo é A Lista dos que voltaram da Babilônia para Jerusalém com Zorobabel. Glórias a Deus. No capítulo anterior, nós estudamos a respeito do rei Ciro, o rei da Babilônia, que o Senhor toma o coração dele e ali coloca um desejo no coração de Ciro que a casa de Deus seja reconstruída na cidade de Jerusalém. Então, ele faz o comunicado a todo o povo, a toda a Babilônia, dizendo que aqueles que pertencem a Judá, da tribo de Judá, a tribo de Benjamim, os judeus de Israel do Sul, que eles voltem todos eles para a sua terra, para que eles possam novamente reconstruir o templo de Deus e a cidade de Jerusalém. Então, é reunido todo o povo e a partir desse capítulo eles vão iniciar a retomada à cidade de Jerusalém, às terras de Judá. No verso 1 diz: Estes são os filhos da província que subiram do cativeiro, dos transportados que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado para a Babilônia. E tornaram a Jerusalém e a Judá, cada um para a sua casa. E os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Saraias, Realias, Mardoqueu, Bilsã, Mispar, Bigvai, Reum e Baaná, o número dos homens do povo de Israel. Glórias a Deus. Retornando para casa. Num dia foram tomados como cativos, escravos, perderam a terra e a dignidade deles e foram como prisioneiros para a Babilônia. Mas tudo no tempo determinado de Deus se cumpre. Quando o Senhor disse: chega, basta, é hora do meu povo voltar para a terra deles, ele tocou um homem que sequer judeu era. O Senhor tomou o coração de Ciro e ele disse: construa uma casa para o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Então, a partir do verso 3, nós vamos começar a estudar a respeito de cada família, dos filhos de cada família que estavam cativos na Babilônia e estão retornando agora para Judá. Lembre-se que quando essas pessoas foram cativas, foram como prisioneiras para a Babilônia, o rei Nabucodonosor pegou somente aquelas pessoas que tinham alguma funcionalidade para a Babilônia. Homens letrados, homens estudados, pessoas bonitas que tinham posses, também foram levados alguns como servos com menos importância, mas aqueles muito pobrezinhos ficaram nas terras de Judá. Porém, esse povo que está retornando, retornou muito pobre, eles eram escravos também. Então eles voltavam com uma jumentinha, um cavalo, uma mula, algum deles tinham servos, e assim nós vamos ver por diante. Por exemplo, no verso 3 diz: E os filhos de Parós, 2.172, dos filhos de Cefatias, 372, dos filhos de Ara, 775. E assim vai falando da casa de cada um daqueles que retornam para Jerusalém. Depois vai falar no verso 40 dos sacerdotes, dos levitas, aqueles que estão retornando, que pertenciam à casa de Levi, da casa dos sacerdotes, e também estão retornando. Verso 40, dos levitas, os filhos de Zua, Cadimel, dos filhos de Rodavias, 74, os cantores, os filhos de Asaf, 128. Não foram somente pessoas que foram levados como cativos, mas todos os sacerdotes, os levitas, os cantores trabalhavam na casa de Deus. A cidade de Jerusalém, a terra de Judá, Benjamim, ela foi totalmente desolada. Ali eles viveram na mais escassa pobreza que alguém podia viver, depois que a cidade toda foi tomada como cativo. Bem no finalzinho do capítulo há algo muito interessante sobre os judeus.
no verso 61 diz assim: E dos filhos dos sacerdotes, os filhos de Rebaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que tomou mulher das suas filhas de Barzilai. Barzilai era o sogro, o Gileadita, e que foi chamado pelo seu nome. Por que é interessante? Normalmente eram as mulheres que tomavam o sobrenome da família do marido. Mas nesse caso, este homem da família de Cós tomou o nome de Barzilai, do sogro, como família dele. Quando ele quer retornar para Jerusalém, ele não é considerado um judeu, porque ele tomou o nome da família da esposa. Então, o conselho é para que ele nem que se alimentasse da comida, porque ele era considerado impuro. Veja que diz assim: Estes buscaram seu registro entre os que estavam registrados nas genealogias, mas não as acharam, pelo que por imundos foram rejeitados do sacerdote. E o Tirsata lhes disse que não comessem de coisas sagradas, até que houvesse sacerdote com Urim e com Turim. Por que Urim e Turim? Nós estudamos no livro de Levíticos que Urim e Turim significava sim ou não, para que a pedra fosse por justiça para essa família. Que dissesse sim, eles pertenciam à família judaica, aos judeus, ou se não, se eles não pertenciam. Então eles estavam voltando, mas estavam voltando querendo andar dentro dos estatutos, mandamentos de Deus, fazendo o que era certo aos olhos do Senhor. Ao total de quantidade de pessoas que retornaram, no verso 64 diz assim: E toda a congregação junta foi de 42.370 judeus, afora os seus servos e suas servas, que foram de 7.337, também 200 cantores e cantoras, e os seus cavalos 736, e os seus mulos 245, e os seus camelos 435, e os jumentos 7.720. Presta atenção. E alguns dos chefes dos pais, vindo à casa do Senhor, que habitaram em Jerusalém, deram voluntariamente oferta para a casa de Deus, para que a fundassem no seu lugar. Conforme o seu poder, deram para o tesouro da obra em ouro 61.000 dracmas, e em prata 5.000 arretes, e 100 vestes sacerdotais. No último verso, o verso 70 diz: E habitaram os sacerdotes levitas e alguns dos povos, tanto os cantores como os porteiros e os netineus, nas suas cidades, como também todo Israel nas suas cidades. Glórias a Deus, aleluia. E para nós fica uma lição tão importante nesse capítulo, glórias a Deus, aleluia. Deus é maravilhoso. Deus permitiu que os filhos de Israel fossem como cativos para a Babilônia, para que quando eles retornassem para Jerusalém, eles soubessem o valor que é morar nas suas terras, o valor que é ser uma pessoa livre, o valor que é estar debaixo da guia de Deus. Um parágrafo que fala muito a respeito deste capítulo que nós lemos hoje, Esdras 2, está no Salmo 126, verso 1, que diz assim: Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Glórias a Deus, aleluia. Imagina a alegria dos filhos de Israel voltando libertos novamente para sua terra. Essa travessia entre Babilônia e Jerusalém, ela durava mais ou menos de 4 a 5 meses. Eles vinham na caminhada, traziam seus animais, os poucos pertences que eles tinham, afinal, eles eram escravos, eram servos, mas a alegria que traziam no coração era como os que sonham. Glórias a Deus, aleluia. E se nesse momento nós estivermos passando por um momento de muita dificuldade, que a gente olha e fala assim: acabou, não tenho mais o que fazer, não vejo mais futuro para mim, não vejo solução para os meus problemas, através dessa palavra Deus manda te dizer: recomeça. De novo, tenta mais uma vez, que Deus é contigo. Assim como Deus foi com seus filhos em Israel,
Assim, Senhor, será sempre conosco. Então, recomeça. É o que o Senhor diz no meu coração hoje para você. Não importa qual é a situação, qual é a sentença que foi dada, recomeça, porque o Senhor é contigo. Vamos orar e agradecer a Deus por esse estudo bíblico, pela palavra, pelo amor e por mais um dia de vida. Fecha os teus olhos, acalma o teu coração e eleva o teu clamor ao Senhor. Nosso Deus, nosso amado e santíssimo Pai, mais um dia diante de tua santa e gloriosa presença, queremos te agradecer por mais esse dia de vida, por toda a preparação, Pai, que tem nos dado, pelo alimento, pela vestimenta. Te agradecemos, Senhor, também pelas provações que nós temos passado, que através delas, Senhor, nós nos fortificamos emocional e espiritualmente. Pai amado, queremos te pedir, perdoa os nossos muitos pecados, nossos erros, nossas falhas. Venha ao nosso encontro, Pai amado, segura a nossa destra, firma nossos pés para que possamos andar no caminho da retidão. E que a alegria, Pai, toma conta do nosso coração e que esse recomeço seja para a tua honra e glória. Tudo, Pai, que nós te pedimos e te agradecemos é em nome de Cristo Jesus, que vive e reina eternamente. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Deus te abençoe grandemente, que o Senhor possa estar todo o tempo junto com você, que principalmente você sinta a presença e o operar de Deus na sua vida. Eu te espero amanhã para mais uma leitura diária da Bíblia. Deus te abençoe grandemente. Tchau, tchau.